Você já pensou em melhorar suas redações sem sair de casa? Todo texto bem escrito é uma história de sucesso. Aqui no Escreva, capacitamos você com uma abordagem inovadora em aulas online. A gente sabe que o formato das aulas remotas veio para ficar. Então me fiz essa pergunta: é possível trabalhar redação pela internet? A resposta para isso a gente vê nos resultados dos nossos alunos. É possível sim, porque nossa proposta permite o acompanhamento individual. Nós limitamos o tamanho das turmas às mesmas quantidades que sempre tivemos presencialmente, ou seja, 15 alunos, o que traz um sentimento acolhedor e de familiaridade. Aqui, não trabalhamos com fórmulas, macetes, mas com conhecimento e redação de qualidade. Por isso, temos debates sobre temas atuais, sempre sob a ótica da análise e da resolução de problemas. Além disso, também promovemos aulas mensais com profissionais de diferentes áreas do conhecimento aqui no Escreva, para melhorar o repertório nos textos. Isso faz toda a diferença na formação de redações que terão notas altas nos vestibulares do país, principalmente no Enem. É um processo que acontece de forma orgânica ao longo da trajetória do curso. Nossos alunos recebem um material autoral exclusivo que serve de base para o trabalho do curso. Apostila, links de texto e de documentários, além de um resumo das aulas multidisciplinares. As correções das redações são feitas por pessoas, não por máquinas de inteligência artificial, e são sempre acompanhadas de comentários construtivos. Tudo isso com o objetivo de fazer você alcançar os bons resultados da forma mais eficiente possível. No Escreva, ajudamos você a superar desafios e ansiedade. O Escreva influenciou na minha vida, me ajudando primeiramente a fomentar a minha opinião crítica. A Elaine sempre buscou trazer para dentro de sala de aula pessoas com opiniões muito humanizadas para instigar a gente a pensar mais no coletivo e no humano. Eu levei isso para minha vida. Como resultado disso, eu obtive 980 na minha redação do Enem. Consegui entrar para as faculdades que eu queria, mas principalmente para a UFRJ. No meu curso de Engenharia Civil, só nesse semestre, eu já fiz 30 trabalhos escritos, o que mostra que mesmo nessa área, a escrita é muito importante. Saber escrever bem é necessário, afinal, escrever é uma arte. O Escreva é uma iniciativa jovem, leve e com foco em resultados palpáveis. Foi assim quando começamos há 4 anos e continuará desse jeito agora com um novo formato para fazer com que nossos alunos levem essa experiência para a vida. Escreva com o nosso curso! Eu e minha equipe estamos de salas abertas para 2021. É só entrar em contato através do nosso site. Vem com a gente! Boa tarde. Começando aqui mais uma live aqui da Agência Lupa, né, para falar sobre os mitos e verdades sobre o Enem, né? A gente vai ter 2 convidados daqui a pouco. Então, o pessoal entrando aí, o pessoal do Terra Vista entrou que vai falar com a gente daqui a pouco. E nessa live, mandem perguntas, mandem o que vocês acham que pode ser mito, que pode ser verdade. E, inclusive, eu já começo trazendo, vamos dizer assim, uma fake news que começou a aparecer nas redes das pessoas. Enquanto a galera entra aí, eu vou contando para vocês que aconteceu o seguinte, né? Em alguns grupos de WhatsApp de estudantes apareceu que se eles não entrassem no site do INEP, na página de participante onde eles cadastraram ali a sua inscrição, receberam o seu local de prova, se eles não entrassem na página do participante até amanhã para dizer que eles não estão com Covid, o que aconteceria? Eles seriam barrados na porta da aplicação da prova do Enem.
Isso é mentira, né? A gente entrou aqui, o pessoal da Lupa entrou em contato com o pessoal do INEP e o pessoal do INEP falou o seguinte: se você for na página do participante, realmente lá na página do participante, você vai ver uma partezinha para você falar se você está com Covid ou não. Mas quem está com Covid, vai lá, diz que está com Covid e vai ter direito a uma reaplicação da prova. E aí é para não ir domingo, para não contagiar mais gente. Mas quem não está com Covid não precisa fazer nada. Ou seja, não precisa botar essa informação lá na página dos participantes, né? E aí, vou chamar aqui o pessoal do Terra à Vista, o Faber Paganotto, para a gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a prova, tem algum sobrinho, tem algum afilhado, tem alguém, Faber Paganotto está entre nós. Tudo bem com você, Faber? E aí, meu querido, tudo certinho? Boa Tudo tarde. certo. Melhor agora. Apresentando Faber Paganotto, professor de Geografia, né? Professor de uma instituição federal. Também tem um canal Terra à Vista para os alunos aí que querem dar uma última revisada no conteúdo. Vai lá no @canal Terra à Vista, material de história, geografia, ciências humanas como um todo lá. E aí, Fábio, eu estava aqui contando para a galera, antes de você se apresentar, que já está rolando uma série de fake news sobre a prova no domingo, que é uma coisa que geralmente acontece, né? Os mitos sobre a prova e por aí vai. E aí, um deles é esse que eu acabei de narrar, não sei se você estava ouvindo, sobre o ir lá no site e dizer que você está ou não está com Covid. Então, galera, só relembrando que nesse caso, só quem está com Covid faz esse exercício e vai lá. Mas, Fábio, a primeira pergunta que a gente faz, né, como professor de geografia, você vê algumas vezes as dúvidas dos alunos, alguns mitos que os alunos acabam caindo ali e que são cobrados na prova e que você poderia trazer aqui para a gente? Ah, sem dúvida nenhuma. Tem umas coisas assim, da mesma forma que a gente não sabe qual é a intenção que as pessoas têm para criar uma fake news dessa, né, que só semeia desespero, desinformação às vésperas de um exame dessa importância, tem umas verdades assim da geografia que eu não sei exatamente em que momento elas surgiram, foram sendo reproduzidas e por mais que já há bastante tempo já se tenha informação suficiente para desmistificá-las, elas continuam de alguma forma aí rondando, né? Uma delas que me vem logo à cabeça que eu acho que é a primeira fake news da nossa história, foi a carta do Pero Vaz de Caminha, né? Que até hoje a galera diz que no Brasil, em si plantando, tudo dá. Isso é uma mentira absurda e diversas questões das ciências humanas no Enem, dessa parte mais geografia, falam disso, falam sobre a necessidade de intervir no espaço brasileiro, de intervir nos nossos solos para corrigir as suas deficiências, né? O território brasileiro ele é muito antigo, os nossos solos eles são muito lixiviados, né? Eles já perderam os seus nutrientes ao longo do tempo pela grande exposição a fortes chuvas que dominantemente aparecem aí no nosso território. Então, os nossos solos eles são, de forma geral, muito pobres. Então, no Brasil, em si plantando tudo dá, é uma fake news enorme. No Brasil, em si plantando, você tem que ter muito recurso tecnológico para conseguir fazer alguma coisa dar certo. Tem exceções. A Terra Roxa, no interior de São Paulo, onde a gente teve lá o grande surto econômico do café, na virada do século XIX para o século XX. Tem o solo de Massapê, né, no litoral nordestino. Mas, assim, são exceções. No Brasil, em si plantando, provavelmente não vai dar nada, a menos que você corrija esse solo com os mecanismos técnicos da Revolução Verde, né, que foi o que permitiu aí incorporar o cerrado brasileiro às áreas produtoras de grãos, né, o que tem seus lados bons e seus lados ruins, que também são aspectos cobrados na prova. Pois é, Fábio, e assim, aí a função jornalística, né, da gente aqui da Lupa às vezes, até checar a própria carta do Pero Vaz de Caminha, né? Porque o Se Plantando Tudo Dá não aparece na carta. Não aparece, olha aí. Não aparece. Ele faz um paralelo, assim, aqui me parece um tal lugar no mundo, aonde nesse tal lugar, quando você planta, você colhe. Mas, na verdade, ele não disse, cravou, que se plantando tudo dá que isso. Acabou virando uma primeira fake news da história
do Brasil que acaba com os professores de geografia, né? Mas tem uma outra, trazendo mais para o tempo presente, que eu escuto bastante, que é sobre a região amazônica. Já que você falou ali do se plantando, tudo dá, né? Tem muito dessa ideia do a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Então nós temos que proteger a Amazônia, porque a Amazônia é o pulmão do mundo. Que temos que proteger a Amazônia, a gente não precisa discutir, mas o pulmão do mundo é por aí? Olha a ironia da gente falar de Amazônia, pulmão do mundo, num momento tenso como esse, que o estado do Amazonas, que não é a Amazônia, mas está na região amazônica, né, no bioma amazônico, está precisando de oxigênio, né? Esse caos aí que a gente está vivendo no Brasil, e a grande ironia de falar que a Amazônia é o pulmão do mundo e o Amazonas está precisando de oxigênio. Como você falou, né? A Amazônia precisa ser preservada, isso é incontestável. Quem contesta isso está mal informado, né? Mas ela deve ser conservada por diversos outros motivos, né? Ela tem uma biodiversidade assim riquíssima, a maior parte, inclusive, das espécies vegetais e animais sequer se conhece, né? Então existe ali um patrimônio inestimável de riquezas, né? Riqueza para a ciência, inclusive. Ela tem uma influência no clima regional da América do Sul que é monstruosa. Por exemplo, se você pegar no mapa mundi, na mesma latitude onde está o Rio de Janeiro, a gente tem o deserto do Atacama, a gente tem o deserto da Namíbia, a gente tem o deserto do Outback australiano, ou seja, é uma faixa latitudinal que tudo faz formar deserto. Era para ser um deserto aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, na região sudeste do Brasil. Não é, porque a forte formação de nuvens úmidas, né, de massas úmidas na região amazônica, pela potência que pela magnitude que aquela floresta tem, faz com que essas massas se desloquem para o sul e sudeste, trazendo uma grande umidade. O pessoal tem chamado isso de rios voadores, né? Essa massa úmida, ela seria empurrada em direção ao oeste do nosso continente, mas aí ela é embarreirada pela Cordilheira dos Andes, então ela é deslocada, ela é desviada para o sul e sudeste, trazendo uma umidade que impede, que interrompe uma... Inclusive, isso já foi questão do Enem, na prova de 2019, a última prova que foi aplicada, que é qual fator que interrompe a sequência de desertos na latitude tropical no hemisfério sul. E o fator são os rios voadores, né? São as fortes massas úmidas que vêm da Amazônia. Então, por tudo isso, a Amazônia precisa ser preservada. Mas de que ela é pulmão do mundo, isso é uma balela, porque, na verdade, quase todo o oxigênio que ela produz, ela também consome, né? Então, assim, o saldo de oxigênio, o balanço de oxigênio que a Amazônia produz para a atmosfera é muito pequeno, né? Hoje se entende que há muito mais responsabilidade na produção de oxigênio no mundo, de algas marinhas, por exemplo, do que das florestas tropicais no mundo, entre elas a Amazônia, que certamente não é o pulmão do mundo. Pois é, não, a Audiciane está falando até isso aqui nos comentários, que ela não conhecia essa informação. Eu também assumo que não, porque escuta tantas vezes, né, passa de geração para geração algumas coisas que são aqueles mitos quase fundadores do país, né, que a gente acaba não levando, não checando realmente. Lembrando, gente, essa live sobre os mitos e verdades da prova do Enem, tanto dos próprios conteúdos que podem cair, até mesmo da própria prova. Então, estou aqui com o Fábio Paganuto, do canal Terra Vista, que já falou para a gente sobre o se plantando tudo dá, não é bem assim, que na verdade a Amazônia não é esse pulmão do mundo. E aí, tem mais algum outro? De repente, chuva no sertão. Pensando, eu vi a Ana Maria Aguiar falando aí do Nordeste. Me veio Saudade aí, do meu Nordeste. Tem essa história aí de que durante muito tempo se entendeu assim, né? De que o semiárido nordestino, esse sertão com um nível de aridez maior do que em qualquer outra parte do território brasileiro, isso seria explicado pelo bloqueio das massas de ar úmida que viria do oceano pelo Planalto da Borborema, que é um planalto que se estende ali ao longo da faixa do Agreste, né? Entre a zona mais úmida do litoral e o sertão nordestino. Isso não faz o menor sentido também. Por quê? Porque o Planalto da Borborema não é uma cordilheira do Himalaia, ele não é a Cordilheira dos Andes, ele não tem essa magnitude e ele é descontínuo, ele tem interrupções. Então as massas úmidas do litoral, elas teriam a capacidade de chegar ao semiárido
diferente do que acontece, por exemplo, com as massas úmidas lá do Sudeste Asiático, que não chegam à face de trás, né, à face norte do Himalaia, que é uma cordilheira de uma magnitude completamente diferente. Então, assim, o Nordeste, o sertão nordestino é seco por causa do Planalto da Borborema. Essa história a gente já superou, né? Hoje se entende que isso tem muito mais a ver com o fato de que o semiárido nordestino é uma grande célula de alta pressão e, portanto, ela dispersa ventos e dificulta a formação de nuvens de chuva. Tem nada a ver com o Planalto da Borborema, né? Uma outra história também, e aí, voltando ao papo da Amazônia, que está muito em voga nos últimos anos, é que, assim, a Amazônia, ela está sob ameaça, porque, de fato, né, grande parte do desmatamento da Amazônia é muito recente, mas ela não é, por exemplo, o nosso bioma mais ameaçado, né? A Mata Atlântica é o nosso bioma mais ameaçado, por conta do processo de ocupação do nosso território ao longo da linha de costa, historicamente, desde o século XVI, né? Primeiro removendo o pau-brasil, depois devastando para plantio de cana-de-açúcar, todos aqueles ciclos econômicos. Então, a gente tem hoje algo entre 8% e 12% do que era a Mata Atlântica original. Enquanto a Amazônia, a gente ainda tem mais de 70%, quase 80 e tantos por cento, né? Os números eles variam de acordo com a metodologia que você usa, mas, de forma geral, a gente pode entender que a gente desmatou, ao longo da nossa história, cerca de 20% da Amazônia, 17% a 20%. É de se preocupar, né? Sobretudo porque grande parte desse desmatamento é contemporâneo. Mas ela não é o bioma mais ameaçado. A Mata Atlântica é o mais ameaçado, o Cerrado vem na sequência, por conta do avanço da fronteira agropecuária, então o Cerrado ele vem na sequência, e por isso que a gente vai reconhecer a Mata Atlântica e o Cerrado como os nossos hotspots, que são biomas muito ricos em biodiversidade e sob forte ameaça de devastação. A Amazônia, apesar de toda a sua riqueza, não é considerado um hotspot, porque ainda que esteja sob ameaça, é como se ainda tivesse muita gordura para queimar. Tomara que a gente não queime, né? Mas ainda não chegamos a esse ponto. Não ver isso como algo a ser feito, né? E sim para ser algo para se preservar. Mas, pois a gente ouve, por exemplo, o nosso ministro do Meio Ambiente dizendo que a Europa devastou quase todas as suas florestas e não gerou um colapso do clima global. Então, é como se falasse assim, a gente ainda pode devastar um pouquinho a Amazônia, mas a gente não consegue comparar, colocar no mesmo patamar a densidade que representa a floresta amazônica, a biodiversidade que ela apresenta, com florestas de regiões temperadas, que além de serem muito menos densas, são também muito menos biodiversas. Então, o que se perdeu com a devastação das florestas temperadas na Europa foi imenso, mas não se compara com o que a gente perde ao avançar o desmatamento sobre a Amazônia. Não, perfeito. Pessoal que já está fazendo perguntas sobre o tema de redação, mas redação vou deixar para a Elaine, que vai chegar aí e falar, né, exatamente sobre isso. Mas aí, o Fábio, antes da gente entrar, ele quis brincar comigo e me fazer um teste de algumas perguntas sobre como funciona o Enem, para ver se o lado checador aqui ainda funciona, né? Então eu falei, se é para fazer, vamos fazer ao vivo. Então, manda aí o que tu está pensando. Pois é, se eu fosse fazer a prova no domingo, eu ia ter algumas dúvidas reais, assim. Por exemplo, com todos esses protocolos, né, que devem ser cumpridos por conta do que a gente está vivendo de pandemia. Pode levar comida? Pode levar lanche para o Enem ou está proibido levar lanche? Então, existe o que os infectologistas dizem, os epidemiologistas dizem e o que o edital está dizendo, né? O edital diz, pode levar comida, você, durante a prova, pode tirar rapidamente a máscara para comer e depois colocar de volta, mas a gente sabe que isso gera um risco muito grande de contágio, né? Então, os epidemiologistas, eles alertam falando exatamente isso. Onde passou a ter o maior número de contágios? Passou a ter exatamente ambientes de bares e restaurantes onde as pessoas tiram a máscara, comem e acabam ali convivendo. Então, 5 horas de prova, com o pessoal tirando a máscara, colocando para comer, é permitido, desde que rapidamente, mas, ao mesmo tempo, não é indicado pela área científica, pela parte científica, pelos especialistas. Tem mais alguma aí? Complicado isso aí, né?
A história da caneta. Tem sempre a dúvida da caneta, né, Capa? É só preta, pode levar azul, tem que ser transparente. Como é que é a história da caneta? Eu brinco que é quase, lembra aqueles programas infantis que ensinavam a gente a fazer coisa? Tesoura sem ponta. Então, as regras do Enem são bem específicas nesse ponto. Ou seja, a caneta tem que ser transparente. Então, essas canetas com essa transparente, para exatamente você poder ver se não tem nada escrito, a famosa cola, né? Aí, Essa aqui tá vetada. Essa aí já, por exemplo, é ruim. E a marcação não pode ser com uma cor diferente da preta. Então, a indicação é que você leve uma caneta preta, né? Porque não adianta nada você ir lá. Mas alguns professores dizem, por exemplo, que não tem problema marcar com azul. Olha, já ouvi relatos de alunos falando que foram, só tinha azul, marcaram com azul. Mas o edital diz que a caneta preta é transparente. Então, pra quê tu vai investir no erro? Compra Vai dar sorte pro azar pra quê, né? Pra quê, né? Vai lá, caneta preta transparente. Tem mais outra? Antes da gente chamar a Elaine? Eu tenho uma que, assim, na verdade eu sei a resposta, mas eu acho que vale a pena a gente tratar esse ponto, que é aquela história assim, o Enem sabe que eu tô chutando. Então ele tira ponto quando ele sabe que eu tô chutando. O que tem por detrás dessa história aí, cara? Então, existe uma ideia que a gente, quando era aluno, né, no século passado, né, Fábio, a gente fazia provas tradicionais, que eram aquelas provas de 10 questões, você acertava 8, sua nota era 8, né? Então, você somava o número de pontos ali, você tinha uma nota. O Enem não funciona assim. O Enem funciona com chamada teoria de resposta ao item, que na verdade, ela mede um comportamento. O que isso quer dizer? Ele quer ver se o aluno ele tem um comportamento, em termos de estudo, de ensino, que seja coerente. Então, por exemplo, se eu, Rafael, sei divisão, quer dizer que eu também sei subtração. Você só aprende divisão depois de aprender subtração. Então, se eu acerto uma questão de subtração e depois eu acerto uma questão de divisão, eu tenho um comportamento coerente. Faz sentido. Faz sentido. Mas se eu acerto uma questão de divisão difícil, né, vista como difícil, e erro uma questão de subtração que é fácil, não faz sentido. Opa. E aí você tem chance de acontecer o quê? Da sua nota cair. Aí você fala assim, mas eu acertei 30 questões, meu amigo tirou 20, acertou 25, como é que ele tirou mais pontos do que eu? Porque ele teve um comportamento mais coerente do que o seu. Então aí, Fábio é mestre nisso também, mas a ideia é você ter aquela muito difícil momento de ansiedade, mas ter uma certa calma na prova, né? Para você resolver primeiro as mais fáceis, depois as médias, depois as difíceis. E isso, gente, para quem tem sobrinho, neto, filho fazendo a prova, dá esse toque para ele, porque é o momento agora da gente passar essa segurança para ele. Tem a saideira, Fábio, antes da gente chamar a Elaine? Tem sim. Enem, ele não é só uma prova de ingresso no vestibular, na universidade, né? Ele tem outras funções também. Né? É verdade que eu posso concluir o ensino médio só fazendo o Enem? Então, isso mudou. Opa! Até alguns anos atrás, quando você fazia o Enem, você podia pegar a nota e pegar o certificado de conclusão do ensino médio. Hoje você não pode mais fazer isso. Então, hoje o Enem ele serve para vagas em universidades federais, como você falou, serve para vagas do ProUni, inclusive está dando maior confusão isso, porque nesse exato momento abriu a inscrição do ProUni, só que não teve Enem, né? Então, só quem está podendo competir é a galera que fez Enem em 2019. Quem já fez lá atrás. Mas ProUni também serve para o FIES, mas não serve mais para uma coisa que muita galera mais velha, né, que de repente não conseguiu terminar ali o ensino médio na idade correta, usava o Enem como certificação para o ensino médio. Isso não acontece mais. Fábio. A novidade aí. Pois é. Fábio, adorei a nossa conversa. Acho que, assim, para quem está vendo a prova, né, ansioso pela prova, deu para desmistificar algumas coisas das questões humanas, deu para agregar conhecimento, tinha muita coisa aí que eu também não sabia, deu para tirar um pouco das confusões sobre a prova. Então, depois da live, né, ainda vai vir a professora Elaine do curso Escreva aqui falar com a gente sobre os mitos da redação, mas depois da live,
Entra lá no canal Terra Vista, pode dar o serviço, Fábio? @canal Terra Vista no Instagram, e a gente também tá no YouTube, é só colocar lá Terra Vista. No YouTube não precisa do canal. Terra Vista, você acha a gente. No Instagram, @canal Terra Vista. Segue a gente lá que vai ser muito bom ter algum contato depois, né? Depois que passar o Enem, a gente continua falando sobre diversos assuntos, mesmo quem não tá nessa missão aí, aprende muito, participa muito, é muito legal fazer parte desse projeto. Fábio, grande abraço. Até a próxima. Valeu, meu querido. Obrigado aí pelo aqui. convite e aquele abraço. E a gente continua por aqui, porque no próximo domingo são 3 provas, né? É a prova de Ciências Humanas, que nós conversamos com o Fábio, mas também a prova de redação e a prova de... Só um instante aqui. E também a prova de linguagens, né? E aí, gente, desculpa, eu vou botar mais alguém na roda aqui. Opa, solicitação é enviada. E aí, a Elaine deve estar entrando aí. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Capa? Tá me ouvindo? Tá tudo certinho? Tá me vendo? Tudo certo, tudo ótimo. Vamos lá. Professora Elaine, professora de redação e de linguagem, que são 2 das provas que vão ocorrer domingo, né? E a prova de redação, que inclusive a Elaine vem de um curso de redação, que é o curso Escreva, é uma prova que a galera, vamos dizer assim, tem um certo nervosismo porque vale muitos pontos, tem toda uma mística por trás do tema que vai cair. Inclusive, eu sei que não era muito a nossa ideia de mitos e verdade, mas o Augusto perguntou uma coisa aqui, que eu vou colocar, que é: você acredita que o analfabetismo pode ser o tema do Enem? Vamos lá, minha gente. Boa tarde a todos. Um prazer. Obrigada pelo convite. Começou o momento vidência, né? Se a gente tivesse essa capacidade, eu acho que... Não dá para secar isso, né, professora? Eu ganharia na Mega Sena, mas vamos lá. Sim, é possível, né? Eu sempre falo que há uma diferença entre possibilidade e probabilidade. E sim, analfabetismo pode ser um tema. Temos aí também outros temas que circundam esse momento da pandemia, né? O uso de tecnologias para trabalho remoto, para ensino remoto, a questão do projeto do ex-ministro Weintraub, de leitura em família, então a questão da leitura e da literatura, são temas que podem aparecer sim. Agora, são apostas. A gente, uma prática que eu tenho muito no Escreva é observar as notícias e acompanhar o ano inteiro para ver o que vai acontecer, o que vem de notícia, de informação, para tentar se aproximar, tentar ali me aproximar do tema e de ver, vai que de repente a gente acerta alguma coisa ali, né? Faz um gol, bate na trave, dá para aproveitar alguma coisa. Mas assim, é possível. E acho que assim, uma saída para alguns estudantes, né, alguns candidatos nesse momento, é que, dependendo do tema, é questionar o papel do Estado, o quanto o Estado foi atuante ou não acerca de determinados assuntos, pensar na Constituição Federal. A Constituição é um norte, é uma forma também da gente utilizar como repertório, como uma forma de pensar assim, olha, o Estado tem o dever de fazer isso, mas não cumpre, ou cumpre, dependendo do que vai ser, né, do que venha a ser o tema. Então, é possível e aí vem o questionamento, porque o Brasil ainda tem um número significativo de analfabetos. Né? O que está dando errado? Qual é a questão? Né? O que a gente pode aí colocar como uma crítica mesmo, como tese na própria redação? Então, sim, é possível. Eu falo assim, há uma diferença entre possibilidade e probabilidade, mas vamos lá, a gente aposta também em analfabetismo. Não, pois é, não sei se estão escutando, mas começou a cair uma chuva de verão aqui perto, então... Começou.
talvez aí esteja chegando agora. Então, se tiver esse barulho, é barulho de chuva de verão, daqui a pouco passa. Tá ótimo. Ainda bem que eu tô falando chuva de verão com você. Se eu estivesse falando com o Fábio, ele daria o nome certo e ele falaria que eu estaria mentindo. Olha, Diga. eu preciso voltar a estudar geografia, gente. Porque quando ele falou do Planalto de Borborema, eu falei, esta semana eu tenho que me retratar com os alunos. Eu falei assim, gente, eu não tô atualizada, né? A tia, né? Dá 44 anos ali, já 23 anos só trabalhando com linguagens e redação, literatura. Eu falei assim, já preciso me atualizar com essas histórias, gente. Eu vou pedir perdão aos alunos do Escreva. Eu tenho que ligar para eles, mandar mensagem. Mas foi maravilhosa a entrada, né, a parte da conversa com o Fábio. Gabi, foi isso mesmo. Gabi já apareceu aí rindo, porque ela entendeu que eu tenho que resolver isso depois. Mas professora, você mesmo falou da questão da Constituição, e isso é algo que é, dentro da lógica da lupa, é o principal, né? Ou seja, você utilizar os documentos públicos, ou seja, não é a opinião de alguém que não tem uma formação, que não tem um respaldo acadêmico, histórico. Não. É você ou usar fontes confiáveis ou usar fontes públicas, né? Então, isso mesmo para os alunos é uma indicação na hora da própria argumentação, né? Sim. O que acontece? Temos uma questão aí, já vou pegar o tema da live, né? A questão do mito. Primeiro, a gente precisa entender que a competência 2 do Enem cobra, dentre 3 quesitos dentro da competência 2, um dos quesitos é o repertório sociocultural. E aí, o mito é, se eu decorar uma frase de um escritor da literatura brasileira, o professor corretor vai amar e eu posso colocar em qualquer situação. Não. Então, assim, ok, eu tenho a literatura como repertório, eu tenho muitas fontes como repertório, assim como eu tenho textos, né, oficiais, documentos oficiais, não basta só decorar. O repertório sociocultural tem que ser legitimado. Então, é o que eu chamo de PPL. Tem que ser pertinente ao tema, ou seja, não adianta colocar ao vencedor as batatas do Machado de Assis num tema, sei lá, tecnologia. Exatamente. Não dá. Eu vou decorar essa frase aqui e vou usar. Não. Então tem que ser pertinente ao tema. Tem que ser produtivo, ou seja, essa história de você só jogar a citação e ir embora e não fazer conexão com o que você está argumentando, defendendo, isso também é um problema. Então você precisa fazer a citação, a referência à Constituição Brasileira, por exemplo, e desenvolver isso e dizer aonde você quer chegar com essa informação. Ou seja, produtivo e legitimado, que é onde você, né, é o caso que você acabou de colocar. Então, o repertório sociocultural é um dos critérios importantíssimos do Enem. Inclusive, é o que diferencia, né, a redação do Enem dos outros vestibulares, embora citação, paráfrase sejam recursos argumentativos para outros vestibulares como FUVEST, Unicamp, PUC do Rio de Janeiro, enfim, mas é um quesito, né, é um critério exigido mesmo pelo Enem. Afinal de contas, esses estudantes, sendo universitários, eles vão ter que aprender a utilizar isso. Então, a prova cobra esse tipo de recurso com esse objetivo, verificar, você está pronto para ser universitário? Você escreve para ser universitário? É isso. Eu não sei se eu cheguei lá, expliquei. Foi muito além. Então, aqui eu fazer um bate-volta, né? A gente está aqui, a gente teve anteriormente desmistificando alguns mitos sobre a prova do Enem, sobre a parte de ciências humanas. Agora estamos com a professora Elaine do curso Escreva. Depois você vai ter uma live amanhã também, né? Mas depois, no final, eu vou falar para você chamar a galera daqui para assistir amanhã. Beleza. Mas tem algumas questões que volta e meia todo ano aparece que eu acho que pode virar um bate-volta de você me falar, eu perguntar para você e falar, não, isso é mito, isso é verdade, e a gente indo construir. Por exemplo, eu faço Enem todo ano, né, por causa de trabalho. Não, já passei no vestibular, tá tudo certo, mas por causa de trabalho faço lá o Enem todo ano. E aí, todo ano, eu sempre vejo, na saída da prova, aquela tensão do
Você botou título? Você botou? Qual foi o seu título? Ah, vai perder ponto que botou título. Ah, não. E tem uma coisa que eu acho muito que é a produtividade da linha, né? Não põe título para usar todas as linhas, é gastar a linha toda. Então, a pergunta é, botar título tira ponto numa redação do Enem? Não, não. Inclusive, se os candidatos... É mito. Se candidatos olharem bem a cartilha da redação divulgada pelo INEP, naquela parte em que a gente tem as redações nota 1000, esses candidatos vão perceber que muitas redações nota 1000 não tem título. O título, é claro, é o seu marketing, né? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que a redação ela tem que ser atraente, ela é escaneada, ela é corrigida online por professores que têm que ter uma quantidade X de redações por dia para correção, então é muita redação para corrigir. Então você tem que atrair esse olhar. E um dos critérios, mas não é bem critério, mas um dos recursos que o candidato pode utilizar para atrair esse leitor, corretor, é o título. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Se eu não colocar, eu vou perder ponto? Não, não vai perder ponto. Isso não é critério. Eu não posso também inventar um título que não tem a ver com a redação. Aí já compromete. Aí já tá? Para a parte de coerência. Já dá problema ali. Implementando uma fake news no Enem é sacanagem, né? Então, assim, o título você pode não colocar. Eu não vou colocar porque eu preciso das 30 linhas exatamente. Faça, então, a sua redação sem o título. Tá? Isso é mito, essa história de que vai comprometer, compromete se você inventar um título, nada a ver com o seu texto, não é coerente com o seu texto. Afinal de contas, o seu título é um resumo do resumo do resumo do resumo do que você vai apresentar. E ao mesmo tempo, é o que vai chamar, atrair, né, a atenção. Nossa, que título interessante, por que a pessoa colocou isso? Tá? E aí a gente parte para a leitura. Uma outra coisa que já foi muito discussão, compromete, não compromete, mas para a gente deixar claro, né, e os alunos saberem se é mito ou não, é a questão de ferir os direitos humanos. Se eu ferir os direitos humanos, a minha prova é anulada? Ou compromete alguma coisa na minha prova? Ou não acontece nada? Vamos lá. Há alguns anos, sim, essa redação seria, né, seria não, era zerada. O candidato era eliminado do processo, portanto. Nos últimos anos, não. O que vai acontecer se o candidato ou a candidata infringir os direitos humanos, esse candidato perde 200 pontos na competência 5. 200? Tá? 200, assim, já começa com 800. Então, por exemplo, vou tentar para medicina. E aí eu proponho fechar os cinemas, né? Um tema, a democratização do acesso ao cinema do Brasil. O tema do ano passado. Do ano passado. E aí, não, tem que vetar mesmo, não pode ter cinema para ninguém. 800 pontos, ano que vem você tenta de novo. Não, então, se você gabaritar todo o resto, né? Se gabaritar todo o resto. Né? Então, assim, direitos humanos não podem ser infringidos, não zera mais redação. Eu tenho visto alguns vídeos aí bem complicados nesse sentido. Gente, não zera redação, tá? Zera competência 5. Isso aconteceu por conta de uma reivindicação que ocorreu, processos e tal, criticando esse tipo de critério, e aí se decidiu jogar para a competência 5 a validação ou não daquilo que está sendo colocado como proposta de intervenção e até mesmo essa questão dos direitos humanos. Não, perfeito. E aí, só para esclarecer também, né? Por exemplo, a gente tem muita dúvida sobre o que seria uma violação aos direitos humanos. Você poderia citar uma que o manual já citou, que evidencia... Qualquer coisa que passe. Primeiro que as pessoas precisam entender que direitos humanos é um conjunto de direitos que eu tenho, você tem, as pessoas que estão nos assistindo têm. E que não é uma entidade que vai chegar, eu quero vir agora os direitos humanos falarem. Isso não existe. Né? Então, primeiro tem que entender isso. O que consta ali? O direito, né, a opinião. Então, se você faz uma proposta de intervenção em que você veta essa opinião, detalhe, esclarecendo,
opinião que não venha agredir o outro, né? A gente tem, porque eu tenho livre direito de expressão, eu posso falar o que eu quiser. Não é bem assim, tá? Então, assim, censura, mandar matar, pena de morte, né? Vetar, proibir, impedir a implementação de algo que é direito do outro, como cultura, lazer. Isso poderia entrar. Até religioso, entram aí. Né? Religioso Exatamente. Também não teve. Sim, sim. Impor a questão religiosa a outrem. Então, assim, a gente tem uma série, inclusive eu separei, né? Aquilo que fira a dignidade humana, a igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, aquilo que fira a laicidade do Estado, né? Que fira a democracia na educação, a vivência, que fira a vivência da globalidade. Ou então, seja, isso está escrito, aquela ideia da checagem, né? Isso está escrito no edital, no manual de redação para que os alunos, da prova do Enem, que os alunos vão fazer. Sim. Então, então, assim, perdão, fala. Não, que aí eu já vou mudar de assunto, mas aí termina, por favor. Não, é isso. O candidato precisa entender. Gente, até porque é uma questão de civilidade, né? Se a gente quer um mundo civilizado, a gente precisa ter um norte, né? Uma orientação para a gente avançar como civilização. Senão fica difícil. Então, para a redação, no domingo, nada que fira sustentabilidade ambiental. Tem que queimar a Amazônia mesmo. Tchau, um abraço, até o ano que vem. Não, perfeito. E aí, eu vou fazer uma pergunta, depois vou jogar uma outra pergunta aqui do Lucas, que mandou. Mas a minha pergunta é mais naquele estilo bate e volta, né? Que eu, por exemplo, sou um cara que no jornalismo, se me derem um texto de 2 páginas, eu sou um homem feliz. Se me der um texto desse tamanho, eu sou um homem triste. Então, toda vez que eu faço uma redação para Enem que tem 30 linhas, eu choro. Eu quero escrever mais. Se eu sair do espaço, né? Sair da linha, avançar, tô ferrado? Não, você não tá ferrado, a gente não vai ler. Agora eu falo a gente, eu não sou da banca. Eu falo a gente porque eu corrijo a redação no curso, gente. Então eu falei a gente não lê. A gente não lê a 31ª, a 32ª, inclusive, primeiro pelo espaço, o scanner, né, do limite da redação, e nem adianta também fazer uma linha dentro da 30ª para depois fazer a 31ª. Não será lido, e se não houver coerência, você pode ser penalizado na competência 3. Entendi. Vou botar aqui a pergunta do Lucas. Também é naquele espectro de apostas. Mas aí, eu acho que vale só para você apontar assim, não, faz um certo sentido ou não faz, né? Uhum. É a pergunta do Lucas. Tabagismo é um tema considerado pouco provável para a redação? Todo ano as pessoas chutam tabagismo, né? Inclusive, eu li há pouco tempo um texto falando do retorno da propaganda de cigarros no esporte. Eu não vi ainda nenhuma partida de futebol, não assisti a nenhuma partida de futebol com propaganda de cigarro, mas assim, é um tema, gente. Foi aquilo que a gente falou no início. Possível. Mas todo ano todo mundo chuta. Redução da maioridade penal, questão do meio ambiente. A gente precisa entender algumas questões aqui, eu acho. Você falou bate e volta, né, Capa? Isso não funciona, cara. Tá tranquilo. A gente precisa entender o seguinte. Primeiro, há alguns anos, os temas de redação no Enem abordavam questões ligadas às minorias. Tá? Então, isso mudou um pouquinho. Embora sejam temas relevantes para a discussão da sociedade brasileira, para os candidatos pensarem em soluções, por isso temos a proposta de intervenção, a gente precisa entender que sim, tabagismo é um tema que é discutível, né? É importante, afinal de contas isso afeta atendimento médico, e tudo que a gente não pode agora é ficar lotando os hospitais com outros problemas decorrentes de outras coisas, por exemplo, dirigir, embriagar, a questão de efeitos do álcool, do tabagismo, enfim.
Então, assim, muitos temas são viáveis, mas a gente precisa entender que, assim, houve uma diretriz que mudou um pouco, né? A visão, a maneira de abordagem, tanto da prova de linguagens, como também a prova de redação. Não, perfeito. Elaine, muito obrigado. Acho que a gente conseguiu mapear aí, né, os mitos, né, sobre a própria logística da prova mesmo, tanto das competências, passando ali pela própria questão do título, das linhas, e aí o pessoal avançou na questão dos temas, que é sempre aquela bola de apostas, e você soube desmistificar também essa ideia do o que pode cair, mas o que realmente é incoerente pelo próprio Sim. edital, ou seja, pelo próprio documento. Então, assim, muito obrigado. E aí faça um serviço, né? Ou seja, quem conhecer mais sobre o curso da Elaine, é @cursoescreva, né? Aqui. Isso, aqui no Instagram. A gente amanhã vai estrear o canal do Curso Escreva no YouTube com a live com o professor Capa e com a Rita Forrante, do canal Tempero Drag, que para quem não conhece, acho interessante visitar também, porque ela trabalha com um repertório, ali ela tem tese, argumento, uso de repertório sociocultural, ali você ensina, você aprende, né? Você vê na prática, né? Uma pessoa que é cheia de repertórios. Então amanhã a gente tem uma live às 14 horas no canal do Curso Escreva, no YouTube. Estejam lá presentes e participem. Daqui a pouco eu vou também liberar perguntas que vocês queiram fazer sobre redação para a gente responder amanhã. E é isso. Não, obrigado, professora. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. Um beijo. Tchau, galera. Tchau, tchau. Então, gente, é isso. A gente encerrou aqui, estamos encerrando essa live de mitos e verdades, fazendo parte aqui do Lupa Educação, projeto de educação midiática aqui da agência Lupa, inicialmente com o Faber pagando o canal Terra Vista, agora a gente com a Elaine, e desejando para os alunos uma boa prova, né? O Faber lembrou, e é importante citar, que está no ano de pandemia, hoje foram 2 milhões de mortes registrados no mundo inteiro, no Brasil já chegamos a 207 mil, então, e sempre ficar muito atento às notícias e checagem dessas notícias, né? E porque é um momento, a gente sempre diz isso na agência Lupa, um momento de pânico é quando as pessoas que querem pregar a desinformação atuam. Então é nesse momento que a gente está vendo várias fake news aparecendo por aí, e contem com a gente da agência Lupa para checar essas desinformações. Já começando pela própria, de que se você não entrar no site e dizer que você não está com Covid, você não faz a prova. Isso é mentira. E aí, gradativamente, já começa a receber notícias que já estão dizendo que tal estado não vai ter, sem que a justiça tenha julgado. Então, sempre confie no jornalismo de qualidade. E sempre confie aqui com a gente, na agência Lupa, para checar as possíveis desinformações e trazer o que é mito e o que é verdade. Até a próxima, gente!